Agora, para o gabinete secretário, a identificação e os arquivos da área da perícia técnica, do IML, que estavam ali depositados lá na Escola de Polícia da cidade universitária, foram vistos e tal, e que a gente precisa acessar todos os arquivos das pessoas que nós estamos diligenciando aqui, entendeu? E para isso, nem que haja necessidade de fazer uma busca pessoal, uma diligência nos antigos arquivos, oficiar diretamente ao Gabinete Secretário da Segurança Pública. Tá, por favor. Vai passar o vídeo do Carlos Marcelo. Vai? O Iroac Torigói foi militante da Ação Libertadora Nacional e do Movimento de Libertação Popular, o MOLIP. Ele era estudante de medicina, fez até o 4º ano de medicina aqui na faculdade da Santa Casa, da USP de São Paulo. E ele foi baleado e preso no dia 5 de janeiro de 1972. O caso dele, a gente tem mais informações a respeito do assassinato dele. Ele foi baleado e preso nessa data. A prisão dele foi no bairro Santa Cecília, aqui na rua Albuquerque Lins. O grupo era comandado pelo delegado Otávio Gonçalves Moreira Júnior, que depois foi assassinado no Rio de Janeiro pelas organizações de esquerda. E ele foi levado diretamente para as câmaras de tortura. Como ele estava ferido e pela impossibilidade de pendurar ele no pau de arara, botaram ele numa cama de campanha, onde ele foi amarrado para ser torturado. Eles fizeram uma discussão sobre se poderia ou assassinato de imediato ou ainda torturar. Quem ganhou a discussão foi a equipe que queria matar imediatamente. Seus torturadores e assassinos foram o capitão do Exército Orestes, Hugo Ronaldo, capitão Amite, capitão Ubirajara, que hoje a gente sabe que chama Aparecido Laertes Calandra, o investigador Pedro Maria Grancieri, o soldado aeronáutica Roberto, vulgo padre, policial apenas conhecido como Castilho, todos chefiados pelo Carlos Alberto Brilhante Ustra e pelo então capitão Dalmo Lúcio Muniz Cirilo. As fotos do Iroac Torigói morto são chocantes, porque ele tem visivelmente um dos braços quebrados pela tortura. O laudo dele descreve 10 tiros, mas só nessa parte que aparece do corpo dele tem mais do que isso, e são evidentes as marcas de tortura. O relatório do caso dele foi apresentado à Comissão Nacional pela Eunice Paiva, no período em que ela integrou a comissão. É muito forte, determinante o laudo dela. E a gente tem a gravação que foi feita com a família do Globo Repórter do Caco Barcelos, que eu acho que poderia introduzir, depois a gente continua apresentando o caso. Piracicaba, interior de São Paulo. Daqui a mais de 20 anos, partiu um jovem, filho de japoneses, com o sonho de um dia se tornar médico na capital, mas envolvido num outro sonho, bem mais arriscado, o da guerrilha urbana, ele acabou morrendo. Os parentes procuraram muito, mas nunca encontraram o corpo dele. O mistério só começou a acabar quando nós viemos aqui
trazer uma informação importante para a família. A informação que tínhamos era de que os restos mortais de Hiroaki estavam na área clandestina de Perus. E a primeira pessoa da família que localizamos foi o irmão dele, Shunichi, um professor de física de um curso pré-vestibular. No dia que eu soube da morte verdadeira dele, se considera como um dia mais triste da minha vida, até hoje. E durante uns 2 anos, não consegui esquecer. Sonhar com ele. Bastante triste. O senhor foi ao cemitério de Perus? Foi ao cemitério de Perus. O senhor não conseguiu o Isso. Aí informaram a sepultura. Mandamos fazer uma placa e colocamos na sepultura. Então estava localizado, só que não permitiram retirar o corpo. O senhor tentou retirar o corpo? Sim, eu perguntei se podia e a informação foi que durante 3 anos não se podia mexer. E 3 anos depois, o senhor encontrou? Quando eu voltei, disseram que já tinha sido exumado. Para onde? Também não informaram. O local onde levaram? Não, o local não. E não se podia saber onde estava. O senhor sabe que nós sabemos onde pode estar o corpo do seu filho? Os meus mortais? Não. Gostaria até de saber. Para a família Torigoi, localizar os ossos de Hiroaki tem uma importância a mais. Os pais são budistas e não podem cumprir o ritual sagrado de guarda das cinzas do filho. Durante todos esses anos, a mãe se consolou rezando diariamente por Hiroaki neste pequeno altar budista. Os pais de Hiroaki continuam morando em Piracicaba. O governo federal decidiu pôr fim ao silêncio em torno dos desaparecidos. Daqui a pouco, o ministro da Justiça revela em primeira mão o que o governo vai fazer para dar uma satisfação às famílias dos desaparecidos. Alexandre Garcia ouve Eunice Paiva, viúva do deputado Gomes Paiva, que morreu sob tortura. Star 80, daqui a pouco no Festival de Inverno. A descoberta da vala clandestina em Perus não pôs fim ao drama de muitas famílias. A parte referente ao Torigoi é só aquela. Em 1990, nós acreditávamos que tínhamos encontrado a sepultura do Hiroaki Torigoi. Ele foi enterrado com o nome de Masashiro Nakamura. O laudo dele é feito no dia 6 de janeiro, um dia depois da morte, pelo Isaac Abramovich ou Abelardo Queiroz Orsini. É um laudo extremamente omisso, sucinto e omisso, como todos os laudos que eles fizeram na época. E eles sabiam quem ele era, tanto que os documentos do IML contêm o nome dele entre parênteses, Torigoi. Ele foi levado para as câmaras de tortura, se sabe que ele foi preso, então ele era perfeitamente conhecido, e quando sai a notícia da morte dele, já sai com nome falso. Sai a foto dele, mas sai a carteira de identidade, como Masashiro Nakamura, e ele é enterrado com esse nome falso. O irmão Shunichi, que fez o reconhecimento na época, contou, nem me lembro quantos tiros que ele viu no corpo dele, e eles entraram com o pedido de retificação dos registros de óbito, que foi dado imediatamente, ainda em 1972, pelo juiz. Então, eles tinham todas as condições de poder receber o corpo do filho. Aqui você tem a documentação do Instituto Médico Legal,
como Masashiro Nakamura, entre parênteses está escrito Torigoi, na data de entrada no Instituto Médico Legal, no dia, teoricamente, da morte dele. O laudo é feito no dia seguinte com o nome falso, e por esse nome ele é enterrado. Então a família consegue a identificação, uma ordem judicial, retifica os registros de óbito, mas eles não entregam o corpo. Durante todos esses anos, a família aguarda o corpo, sem ter qualquer informação concreta a respeito. Também é importante que se peça aos peritos da Comissão Nacional uma análise pericial das circunstâncias da morte do Torigoi, que isso nós não temos. Nós temos anotações que foram feitas por legistas que nós conhecemos durante esses anos, o Dr. Antenor Chicarini e outros, que é evidente que as lesões que estão demonstradas nas fotos são em número maior do que as estão descritas no laudo. Tem múltiplas lesões contusas na face, não descritas no laudo. E o que é mais chocante é o braço dele quebrado. É evidente aqui a fratura nos braços dele. Não descreve nenhuma lesão interna, não descreve absolutamente nada. E o mais chocante é que ele teria morrido na rua Albuquerque Lins, em frente ao número 850 em Santa Cecília, mas ele entra no IML despido, ele não tem uma peça de roupa, está nu. Assim, ele entra no IML vindo do bairro Santa Cecília e teria sido examinado pelos legistas e enterrado. No laudo no parecer da Eunice Paiva, se eu trouxe o parecer, eu gostaria de ler o parecer dela, só um minuto. Maria Eunice Paiva, como integrante da Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos, durante o tempo em que ela permaneceu, ela examinou o processo do Torigoi, ela identifica os requerentes, e o que a família pede que é a inclusão do Torigoi na lista da Lei 9.140 e os benefícios da referida lei, que são a indenização e a localização dos restos mortais. Ela faz uma pequena biografia dele, que é o que consta no nosso dossiê, e depois ela diz: foi ferido e preso no dia 5 de janeiro de 1972 na rua Albuquerque Lins, bairro de Santa Cecília, em São Paulo, pela equipe chefiada pelo delegado Otávio Gonçalves Moreira Júnior, vulgo Otavinho. Vários presos políticos que estavam no boicote viram Torigoi ser arrastado no pátio interno daquele órgão, sangrando abundantemente. Impossibilitado de ser pendurado no pau de arara devido aos ferimentos, foi amarrado em uma cama de campanha, onde foi torturado com espancamentos, choques elétricos e outras violências até a morte. Há uma fotografia, as folhas 10, revelando inúmeros ferimentos no rosto, tórax e nos braços. Um deles, o braço esquerdo, em posição anômala, denunciando fratura. As folhas 11 encontra-se a requisição de exame ao IML, feita por um delegado do DOPS no mesmo dia em que foi preso, 5 de janeiro de 72, com o nome de Masashiro Nakamura, e filiação que não é a verdadeira, dando conta de que teria sido vítima de homicídio às 20 horas daquele dia, na rua Albuquerque Lins, de frente ao número 850,
e que, após travar intenso tiroteio com os órgãos de segurança, veio a falecer em consequência dos ferimentos recebidos, tendo então sido conduzido ao ML por viatura do DOI. As folhas 12 consta que o cadáver entrou no ML às 21h30 do dia 5 de janeiro, causa mortes, anemia aguda traumática, com óbito registrado no cartório de paz do Jardim América, tendo o corpo saído diretamente para o cemitério de Perus no dia 7 de janeiro, às 14 horas, despido e encargo do IML. O exame necroscópico e laudo de exame de corpo de delito, feito pelo médico Dr. Isaac Adamovich e confirmado pelo médico Dr. Abelar Queiroz Orsini. Diz o exame que receberam um cadáver despido, que lhes foi apontado como sendo de Masashiro Nakamura, de residência ignorada e que, segundo consta, tratava-se de elemento terrorista que travou o tiroteio com a polícia de segurança, vindo a falecer no horário referido. Verificou-se a existência de 10 ferimentos predizidos por projéteis de arma de fogo, sendo que só os 4 primeiros de letras A, B, C e D podem ser observados na fotografia de corpo às folhas 10, que não abrange o epigastro, o hipocôndrio, o ventre ou membros inferiores. Entretanto, na fotografia existem mais de 4 ferimentos, e de natureza diferente da produzida pela entrada ou saída de projéteis, indicando maus tratos e tortura. A certidão de folhas 16, com nome falso, teve como declarante Miguel Fernandes Aninegro, da Polícia Militar, que, aliás, assina diversos pedidos como declarante, nunca nós conseguimos localizá-lo. Aí ela fala dos recortes de jornais que foram anexados, do relato que é feito pela imprensa, falando de que ele teria reagido com violência e que eles teriam recolhido farto material subversivo dentro de carros e teriam encontrado documentos que o identificavam como Masashiro Nakamura. O fato teria determinado intensa e prolongada busca nos arquivos datiloscópicos para levantar a verdadeira identidade do morto, que afinal foi identificado como Hiroaki Torigoi, incluído nos cartazes distribuídos por todo o país com nomes e fotos dos 52 terroristas mais procurados, que estariam envolvidos em inúmeras ações. O titular do DOPS de São Paulo, ao ofício do juiz de direito da Vara de Registros Públicos de São Paulo, manda uma cópia da certidão de óbito de Hiroaki Torigoi e o mandado do juiz, é isso que ela cita, reconhecendo o que foi dito. E aí ela conclui que preliminarmente é preciso corrigir dados do processo, esse que o interessado é o irmão Schmidt, mas os pais de Hiroaki, representados pelo filho procurador comandante. Os pais eram vivos ainda. O pedido da família é que Hiroaki Torigoi seja reconhecido como desaparecido, uma vez que sua morte foi registrada no cartório com nome falso, seu corpo também foi enterrado com nome falso, sendo que a ossada posteriormente exumada tinha o crânio cerrado, restando apenas a calota craniana, e a ossada encontrada não foi ainda identificada como sendo de Hiroaki Torigoi. Na verdade, a ênfase no desaparecimento se relaciona com a necessidade de localizar os verdadeiros restos mortais do irmão, por razões culturais e religiosas, são budistas, que devem ser respeitadas por esta comissão, que poderá providenciar um pronunciamento da Unicamp sobre a ossada que lhe foi encaminhada. Entretanto, ainda que passe a ser considerado como desaparecido, os desaparecidos já foram declarados mortos e, de qualquer forma, os pais de Hiroaki têm direito à indenização, eis que o filho foi torturado e morto nas dependências policiais ou assemelhadas, como reza a lei, foi enterrado pelos seus algozes como indigente com identidade falsa, com laudo assinado pelo médico Abramovich, o mesmo autor de outros laudos examinados nesta comissão especial e que não obedecem aos princípios de ética profissional a que os peritos médicos estão sujeitos. Submeto assim este parecer
a votação dos demais membros da comissão especial. Brasília, 29 de fevereiro de 1996, Maria Eunice Paiva. Eu acho que é uma homenagem que a gente presta a Eunice Paiva e, ao mesmo tempo, para dizer que nós estamos no dia 17 de março de 2014 e que ainda não temos informação sobre o que é feito do corpo do Iroac Torigói. Nós temos aqui um ofício feito no ano de 2011 pela doutora Eugênia Augusta Gonzaga, procuradora da República, solicitando ao Marco Antônio Rodrigues Barbosa, presidente da comissão especial, informações sobre o exame do Torigói. E ele responde que, em atenção ao ofício dela, os trabalhos referentes ao Iroac Torigói fazem parte das atividades discutidas em reunião de planejamento na cidade de São Paulo, no dia 19 de agosto de 2010. Conforme deliberado na referida reunião, foram definidas as prioridades inerentes aos trabalhos nos cemitérios do município de São Paulo, sendo certo que aqueles referentes aos restos mortais, possivelmente de Iroac Torigói, assim como as atividades relativas às demais ossadas oriundas da vala comum de Perus, deveriam aguardar a estruturação de local de trabalho no Instituto Médico Legal de São Paulo. Isso aqui é datado, essa reunião teria sido de 2010. Até hoje, nada foi feito sobre isso. 4 anos depois, nós estamos ainda nos rebelando e, felizmente, conseguindo que as ossadas de Perus, dentre elas as que possivelmente são do Iroac Torigói, não sejam destinadas ao Instituto Médico Legal. Nesses anos todos, não existe um cronograma de trabalho que diga respeito ao que foi feito nesse assunto pela Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos. É muito triste, é muito chocante que tantos anos depois a gente ainda esteja aqui para perguntar onde é que foram parar os ossos do Iroac Torigói. A exumação que foi feita, que nós acompanhamos em 1990 ou 91, e que foi levado pelo Badão Palhares, passou a fazer parte do conjunto da vala de Perus. E durante muitos anos nós custamos a ter uma resposta daquele que ficou como responsável por esse trabalho durante um período, Daniel Ribeiro Munhoz, que muito me fez sofrer o fato dele ter sido o responsável pelas ossadas de Perus, já que ele foi a pessoa que o Arri Shibata determinou que examinasse o corpo do meu marido. Então, uma pessoa da confiança, o Arri Shibata jamais seria a pessoa da minha confiança, mas foi ele determinado pela Secretaria de Segurança aqui de São Paulo, num acordo com integrantes da comissão especial, que ele fosse a pessoa responsável por receber aquelas ossadas. Durante anos ele não conseguia nos responder nem ao menos se aquela ossada era ou não de origem amarela, é assim que fala? Mas aí que a raça, eles determinam a raça se é preta, branca ou amarela, se não me engano, que são as determinações da raça, que tem características específicas que não tem como um legista errar. Durante anos eles não nos responderam isso. Anos, eu lembro de quantas e quantas reuniões nós fizemos com o Dr. Daniel Munhoz, em que ele apresentava desde o início todo o cronograma de trabalho dele, até que um dia nos respondeu que não, que aquela ossada, que desde 1900, portanto, há mais de 20 anos estava com a equipe do Badão Palhares e depois passou para a equipe do Daniel Ribeiro Munhoz, anos assim, eles levaram para nos dizer que aquela ossada não era
correspondente não tinha as características da raça amarela, portanto não era oriental, e outras exumações foram feitas pelo Ministério Público para tentar localizar o corpo do Iroá Torigói, que, pelo que eu sei, nenhuma delas teve sucesso. Então, eu não sei a quantas anda a possibilidade de identificação do Iroá Torigói. Eu acho que ele não está, teoricamente, dentre essas ossadas que estão para serem examinadas. Essa é uma pergunta que teria que ser feita à Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos, que outras indicações que foram feitas, e talvez ao próprio Ministério Público, para que a gente possa fazer constar essa informação. Eu, sinceramente, me sinto envergonhada de ter participado no início desse trabalho, eu acho que todas nós nos sentimos assim, e de não ter conseguido dar aos pais do Iroá, que aparecem com toda a dor nesse vídeo, tentando manter uma tradição que para eles era fundamental na vida. Construíram aquele altar e ali eles colocaram uma foto do Iroá, que é o universo das cinzas, e morreram sem ter tido a alegria de poder ter os ossos do filho e as cinzas do filho naquele altar. Eu me sinto envergonhada. E acho que as autoridades competentes, os órgãos competentes em relação a esse assunto nos devem muito a nós, familiares, e a história do Brasil. Renan, Vivian, Danilo, duas coisas. Tudo que tiver documento que a Suzana está trazendo, tenta copiar para efeito da reunião. E queria pedir para vocês três, por favor, viu, Vivian, Danilo e Renan, como essa audiência aqui é muito importante, eu sei que a Vivian está tentando minimamente registrar, mas fazer uma recuperação da audiência com a imagem da Suzana e os principais pontos que ela levanta desses dois casos, tá? A gente, o Diário Oficial também estava aí fazendo, o que puder recuperar, para a gente publicar a curto prazo a notícia dessa audiência. Se põe o áudio ou o vídeo aí da matéria do Torigói, tá? Por favor. E não esquecer da gente diligenciar sobre os arquivos lá do IML. Climeia, vem para cá, fala aqui no microfone, por favor. Climeia, Comissão de Familiares. Eu queria lembrar o seguinte, que com esse ofício de 2011, não aconteceu nada no sentido da identificação do Iroá Torigói, a ABAP, Associação Brasileira dos Anistiados Políticos, em 2012, financiou a vinda da EAF para que se tentasse a identificação de 24 ossadas que teriam sido entregues pelo Dr. Munhoz, como sendo as prováveis, entre elas as prováveis, estaria a provável ossada do Iroá Torigói. Essas 24 ossadas, na verdade, eram 25. Várias dessas ossadas que teriam possibilidades de ser do Iroá Torigói eram mulheres. Resumindo, nenhuma das 25 ossadas prováveis era, segundo a equipe argentina de antropologia forense, provável de ser o Iroá Torigói. Não tinha condições pela altura, pela idade, pelo sexo, pela raça. Então, e foi preciso que uma entidade privada financiasse a vida
de peritos internacionais para isso. É muito duro tudo isso, né? E continuamos. Se não bastasse toda aquela nossa esperança e alegria em relação ao Unifesp, a ata que veio da reunião foi uma coisa pífia. Nada do que foi combinado está naquela ata. Então, se a gente, que pese toda a dificuldade do mês de março, se a gente não fizer uma nova reunião com a Unifesp e com os interessados e com o governo federal, tudo que foi combinado na reunião não foi escrito no documento. É como se nós tivéssemos feito uma reunião festiva de confraternização sem efeito legal, que não gerou responsabilidades, nada. Estou falando, eu não devia, a Helena já tinha constatado isso, mas estou falando oficialmente que, enquanto Comissão da Verdade, nós não concordamos com aquela ata, não foi aquilo que foi combinado, ou teve problemas de redação ou de responsabilização. Eu acredito que foi mais de responsabilização. Não é possível que naquela universidade, com tanto recurso, a ata da reunião que nós combinamos que as ossadas iriam para a Unifesp, a ata da reunião não traduz o que foi discutido e combinado. Parece que houve uma intencionalidade em reduzir as responsabilidades da transferência das ossadas. Com aquele documento, nós não vamos conseguir tirar os ossos do araçá e não vai andar nada. Então, estou dizendo que de nada adiantou aquele esforço, porque houve um abrandamento no texto da ata que foi combinada e o acolhimento não está garantido, o tratamento não está garantido. Então, criou-se uma nova zona cinzenta que nós temos que esclarecer se essa zona cinzenta não é intencional para devolver para o IML. Essa é a questão que eu estou colocando. Eu acho que nós devíamos oficiar para a direção da Unifesp e para todas as pessoas que estavam naquela reunião que nós não aceitamos o conteúdo daquela ata, que ele é absolutamente insatisfatório e que ele coloca no estágio anterior. Isso aí eu não tenho problema nenhum de fazer meu próprio nome, mas eu acho que nós temos que assumir, enquanto comissão, que aquele documento proveniente, até se puder arrumar cópia do documento, a gente lê o documento aqui para mostrar a nossa inconformidade. Eu recebi o documento, mas eu não li. Eu sugeriria que fosse feito imediato contato com a reitora, que se mostrou, pelos relatos que eu tive de todos vocês que compareceram à reunião, muito receptiva, e queria dizer que, ao mesmo tempo em que essa tentativa está sendo feita e coordenada por vocês, eu já soube que o secretário executivo lá da ministra Maria do Rosário Gires está dizendo que ele conseguiu providenciar um outro local, no caso a Unifesp. A Belinha Teles, assessora da Comissão da Verdade. Eu queria dar um informe, eu queria falar a respeito do Iroá, que o caso Iroá que Torigóia, mas antes eu vou dar um informe a respeito da posição da Unifesp, segundo 2 telefonemas que eu dei para a Soraya, a reitora da Unifesp, e que se colocou inteiramente à disposição de receber essas ossadas. Dos 2 telefonemas que eu tive a oportunidade de ouvir da própria Soraya. Ela coloca o seguinte: ela está inteiramente à disposição, a Unifesp. A Unifesp está criando um grupo para estar coordenando não só a recepção das ossadas, como as investigações, juntamente com o grupo da EAF, que é a Antropologia Forense da Argentina, como também da Antropologia Forense da Cruz Vermelha.
ela colocou ainda que já tem uma casa que, entre os vários imóveis alugados pela Unifesp, que já está alugado, é destinado a guardar, né? A receber, a guardar e as ossadas, e onde deve ser desenvolvido o trabalho de investigação. Ela colocou que essa casa é muito bem fechada, fica ali na Vila Clementino, e é muito, quer dizer, num lugar de fácil acesso, e é muito bem segura, mas que ela ia providenciar segurança junto à Polícia Federal e junto aos demais órgãos de segurança. E que deveria ser feita uma adaptação dessa casa para fazer aquelas bancadas, que são o lugar onde os investigadores, ou melhor, os pesquisadores vão estar trabalhando, né, naquelas mesas. Era o que ela precisava resolver, e ela já tinha tomado uma decisão de quem, porque ela estava vendo um problema jurídico, quem entregaria as ossadas, mas ficou muito evidente que quem tem que entregar as ossadas, segundo ela, isso eu estou falando do que ela falou, seria o Fernando Haddad, prefeito, deveria entregar, porque as ossadas estão sob a responsabilidade do Serviço Funerário Municipal. Então, ela achava que do jeito que estava... Isso é a última conversa que eu tive com ela, foi hoje segunda, sexta-feira. Ela disse que a última... que ela considerava-se que estava sendo bem encaminhado, e que ela acreditava que no dia 1º de abril, quando vai ter um seminário da Comissão da Verdade da Unifesp, ela poderia estar anunciando mais concretamente, digamos, com um certo cronograma de trabalho de quando receber as ossadas. Então, a informação que a gente tem da Soraya via telefone é essa. Agora, eu acho que talvez a comissão aqui pudesse fazer um requerimento para a Soraya, colocando da nossa satisfação de ter tido lá, que a gente queria por escrito mais informações mais detalhadas desse encaminhamento, né? Para a gente ter mais segurança, porque eu entendo perfeitamente a angústia do deputado Adriano Diogo, presidente dessa comissão. Compartilho dessa angústia, compartilho dessa dor que a Suzana transmite aqui, no caso Heródoto Erigói, e que a Crimeia vem relatar pelo seguinte: o caso Heródoto Erigói é um caso que tem dado muito trabalho, que aqui nós não conseguimos nem expressar o trabalho que nós estamos tendo com o caso Heródoto Erigói. A gente não está conseguindo organizar nossas ideias e nossas experiências para estar transmitindo aqui ao público o que tem sido essa busca, essa identificação. Quando eu cheguei aqui, o Adriano perguntou se eu falei com o Schmidt Torigó, que é o irmão dele. Eu quero dizer o seguinte: essa vergonha que a Suzana tem é interessante, o que ela está sentindo, que nós temos, quando nós vamos falar do caso de Heródoto Erigói, parece que nós somos responsáveis, né, pela morte e pelo ocultamento do cadáver de Heródoto Erigói. É impressionante. Nós tanto buscamos, me dá assim uma tristeza mesmo, me dá uma dor no peito. É isso que eu posso dizer para vocês. Por quê? Por que eu não ligo para o Schmidt? Porque todas as vezes que eu liguei para o Schmidt, ele falava assim: Marlene, tem alguma novidade? E eu não tinha nenhuma novidade para dar ao Schmidt. Então eu passei a ter vergonha de ligar para ele. Eu fiquei até com vergonha de ligar para ele, porque hoje tem uma audiência do caso Heródoto Erigói e que nós não temos nenhuma novidade a contar. Eu me lembro que eu fiquei, porque como eu fiquei muito tempo acompanhando essas ossadas de perus, mais ou menos, digamos assim, um pouco isolada dos familiares, porque além de eu ser familiar, eu era funcionária da prefeitura. E eu fui a única que fiquei, que
porque eu tinha essas duas funções na vida. Uma era familiar e outra funcionária da prefeitura. Então eu acompanhei muito tempo sozinha, junto com quando apareceu o doutor Eugênio, porque o doutor Eugênio aparece muito depois. Primeiro essas ossadas vão lá para o Araçá, no governo da Marta Suplicy. O doutor Daniel Munhoz, ele faz sessões, que eu falo assim, sessões de tortura, onde ele escurece, ele cria uma câmara escura ali dentro do Instituto Oscar Freire, de Medicina Legal da USP. Ele escurece numa sala e fica mostrando ossos para nós, para mim, né? Porque era eu sozinha. Era eu e o doutor Daniel Munhoz. Um dia, depois de muitas vezes, então ele mostrava o filme. Esse filme não é do Eroac, esse filme parece que é oriental. Essa cabeça, esse crânio, que não tinha, né, a alçada que nós exumamos lá no cemitério Dom Bosco da Vila de Perus, não tinha crânio. Mas ele foi indo, ele arranjou um crânio era oriental, outro crânio não era oriental, até que um dia a doutora Eugênia foi participar junto comigo dessas sessões que eu falei. Eu avisava o Ministério Federal, que já estava intervindo. O que está acontecendo aqui, procuradores e procuradoras da República, é uma sessão de tortura. Aí eu não tenho coragem de chamar nenhum familiar. Eu me chamava, falava, eu vou sozinha porque eu não tenho coragem de expor tanta dor assim, submeter o familiar a quê? As sessões de tortura. A doutora Eugênia, então, decidiu fazer um processo contra, foi o dia que ela viu. Eu falei, nossa, que felicidade a minha, porque ela compartilhou comigo o sofrimento. E ela tinha poder para entrar com ação. Ela entrou com uma ação contra o ML aqui de São Paulo, contra a prefeitura, contra o governo federal, coisa, todo mundo na ação. E eu fiquei, eu me senti solidária, eu me senti bem com tudo aquilo, porque eu me senti um apoio na atitude dela, eu senti um apoio. Depois aconteceu isso que a Cunha falou, que a Associação Brasileira de Anistiados Políticos falou, já que tem ação, tem isso, tem aquilo, mas não acontece, vamos conversar com o Ministério Público Federal, vamos ver como é que nós resolvemos. Então chamou a equipe argentina de antropologia forense e essa equipe pegou essas ossadas que o doutor Daniel Munhoz dizia que dentre elas tinha pelo menos, eu não me lembro o número dessas, eram 22, eu procurei, depois foi para 25, porque tinha um lugar que ele guardou 3 ossadas mais uma, então ficou 25. E tem isso tudo no relatório da equipe, que a comissão aqui já recebeu, esse relatório muito bem detalhado, feito pela equipe de antropologia forense da Argentina. Mas nenhum desses ossos nem tem vestígio de Eroac Toribó. É impossível, quer dizer, todo o nosso esforço foi no sentido, vamos trazer essa equipe vai identificar pelo menos aquelas ossadas que são, pelo menos há a possibilidade de ter, dentre elas, uma que seja do Eroac Toribó. A equipe de antropologia forense descartou totalmente, não existe essa possibilidade. Então, no caso do Eroac Toribó, nós começamos do zero, a partir do relatório da equipe de antropologia forense da Argentina. Então, nós estamos no zero, nós estamos zerados. E quantas vezes nós somos zeradas na busca do Eroac Toribó? Quer dizer, o Eroac Toribó, ele é morto, teve um dia aqui, numa das audiências aqui da Comissão da Verdade, eu ouvi o André Horta, que também era do Movimento de Libertação Popular, Olimpo, dizendo que viu o Eroac Toribó sendo torturado. Ele falou aqui dentro,
ele viu lá dentro da Ubanda Record. Quer dizer, o Heródoto Arigói não foi morto, como descrevem os policiais, né, como dão aquela versão falsa. Mas ele é torturado, todo mundo sabe que ele é Heródoto Arigói, o comentário dentro do Dória é que é o Heródoto, é o Arigói, todo mundo sabe que é ele. E ele vai ser enterrado com um nome falso. Mesmo tendo dentro, no próprio documento está aí, escrito pela polícia, Masahiro Nakamura, entre parênteses, Torigói, enterro com o nome falso. Quer dizer, é um tipo assim de acontecimento feito pela repressão política, como descaradamente, né, dentro de uma cidade como São Paulo, onde o militante era daqui de São Paulo, né, porque às vezes vem de outro estado, ninguém conhece, mas não, era um militante daqui de São Paulo, né, conhecido. Eles ocultam o cadáver. O ocultamento do cadáver é muito. Assim, existe, e assim, tem até como provar todo esse ocultamento do cadáver. Se não quiser entregar o corpo para o Schunitt, que foi lá buscar, o Schunitt tinha um sonho, eu não sei como é que ele está hoje, que eu não tive coragem de ligar para ele, não sei se ele está ouvindo e vendo a gente aqui nesse momento. Mas eu me sinto na obrigação de falar com ele o que foi essa audiência, eu me sinto na obrigação. Mas ele tinha um sonho de enterrar o Heródoto Arigói. É um sonho, né? Que ele fala, todas as vezes que ele fala com a gente, ele chora. Você vê aquele homem que é professor de física, que é um professor muito competente, porque todo mundo, eu vejo, você comentar lá em Piracicaba a respeito dele, todo mundo tem maior respeito pelo professor. E quando fala do irmão, é aquela fragilidade, sim, porque não tem o corpo, gente. O caso do Heródoto Arigói, eu acho que assim, uma audiência que merecia muitas audiências, e mais do que isso, o Estado brasileiro tem que responder, né, nesse caso, porque tem tantos indícios, né? Agora, eu acho que fica essa suspeita, quem sabe se ele estava dentro da vala, porque nós sempre achamos que ele estava fora da vala. Agora, quem sabe se ele está dentro da vala? Se ele estiver dentro da vala, é aquelas ossadas lá do Araçá. Belinha, você acompanhou as exumações que foram feitas pela doutora Eugênia? Depois? Pois é, eu acompanhei algumas. Eu tenho essa necessidade de saber, porque assim, a quadra onde estava o Heródoto Arigói não foi para a Vala de Perus. Então, para nós, por que ele não está dentre as ossadas da vala? Porque a quadra onde ele foi enterrado não foi exumada e levada para aquela sala. Mas no livro do cemitério, na época, eu lembro em 1990, quando a gente como é que fala? Pesquisou muito, investigou muito aquele livro do cemitério, ele dizia que ele tinha sido reinumado. No mesmo local. No mesmo local, mas tinha exumado e reinumado, que é estranho, né? Não é estranho pelo seguinte, todos os corpos todos os corpos, aquela quadra de indigentes ali, depois de um determinado tempo, eles começaram a vender aquelas quadras. Então, começou a ter enterro de família. E mesmo os que foi só de indigentes, eles fazem isso. Eles exumam, abrem, rebaixam a sepultura e botam na cabeceira da pista. Até 4 corpos na mesma cova. Nós retiramos o Lana, tinha gente em cima, a Sônia tinha gente em cima, o Luiz José da Cunha tinha gente em cima, o Elber tinha gente em cima. Todos eles tinham em cima. Agora, por exemplo, nesses casos, na época, o Palhares não levou para o IML. No caso do Criolo, por exemplo, ele levou os corpos que estavam acima. No caso do Torigói, ele levou os corpos que estavam acima e misturou dentre as ossadas, como se fosse, talvez,
de indigentes. Eles passaram a examinar aqueles corpos, como dizer assim, dentre esses 4, qual era o doutor Igor? Eu lembro que a partir de uma determinada época, quando o Ministério Público começou a atuar nessa questão das ossadas de perus, eu vim a diversas reuniões em nome da Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos. Eu vim a diversas reuniões. Eu lembro quantas vezes nós perguntamos para o doutor Munhoz, qual dessas ossadas não tem crânio? A doutora Igor é a que não tem crânio, porque as outras estavam acima dele, não seriam dele, que era uma coisa que também ele custou muito a responder. Para nós, aquela é que não tinha crânio. Então, a minha sugestão é essa. Primeiro, eu acho que a CRIME acompanhou algumas, nós temos que saber, em termos de encaminhamento da doutora Eugênia, o que foi exumado ali em volta, entendeu? E eu iria ao cemitério de Perus novamente com o seu Toninho, Antônio Pires Eustáquio, para mostrar a ele o que a dona Eugênia, o que a doutora Eugênia exumou como possibilidade de sendo do doutor Igor, para ver se ainda falta alguma possibilidade para a gente exumar. Concretamente, nós não temos outra alternativa a fazer, porque eu acredito, em cima do exame que a gente fez, que o doutor Igor não estaria dentre as ossadas de Perus. Olha, eu acho que uma das dificuldades, eu fui algumas vezes, eu fui algumas vezes com a doutora Eugênia. Uma das dificuldades é saber qual é a vala, porque o cemitério é uma confusão que eles fazem, inclusive com o Toninho também, uma das vezes, porque é o seguinte, cova não sei quanto, eu não me lembro aqui, cova tal, número tal. Aí conta daqui para lá, é assim, 1, 2 é aqui. Tá certo? Se der um passo maior, um passo menor, já saiu do lugar. Aí tem outro que diz, não, mas é assim, começa de lá. Então, já também não dá. Outra coisa, não é 1, 2, é 1, 3, a 2 está do lado de cá, a pá. Eu não sei qual é a cova, ali não tem regra, ou não se fala a regra para nós, porque eu acho aquilo é um caos. Olha, nós tínhamos um croquis desse cemitério daquela época, que infelizmente os cupins comeram. Nós fizemos aquele levantamento na época da vala de Perus, daquela comissão, com todos os relatos que a gente teve dos coveiros anteriores que tinha ali. Porque tem uma quadra par, tem uma quadra, e tem uma par e tem uma ímpar, é verdade? A par em cima, a ímpar embaixo. Algumas começam a contar 1, 3, 5, 7 do lado esquerdo, outras começam a contar do lado direito. Este levantamento nós tínhamos por escrito, foi por isso que nós conseguimos localizar o Lana, a Sônia, o Elber, o Criolo, nós localizamos em cima desse levantamento. Então, e o próprio, e outras situações. Agora, eu acho que nós temos que voltar lá, então, e tentar recuperar essa história, porque, entendeu? O que nós vamos dizer para o Schunitt? Eu não pretendo morrer sem dizer alguma coisa para o Schunitt. Essa é uma resposta que nem a Melinha me disse, eu me sinto obrigada a dar a ele. Não, fiz autoras também. Não, vou passar a palavra para a senhora. Só que eu queria pedir o documento da Unifesp, porque eu não quero perder a oportunidade de ler aquele documento lá. Eu tenho. Então vamos lá, vamos ler esse documento enquanto o Ivan fala, que o documento da Unifesp não vou engolir como mais um capítulo dessa farsa. Ivan, com a palavra. Eu acompanhei
todas as exumações que foram feitas pelo Ministério Público, pedido do Ministério Público, com o pessoal da Polícia Federal e da Secretaria de Direitos Humanos. E a determinação era no sentido de localizar o caso exatamente de Iroará-Coringói. E tudo que foi feito tem esses problemas que a Clemen acaba de levantar, que ninguém sabe onde que começa, onde que termina, qual o número de quadro, que é a grande confusão que foi instaurada e que foi consolidada na gestão do Gilberto Kassab. Então, hoje você não sabe qual é o número da quadra, muito menos por onde começa, se é de cima para baixo, da esquerda para a direita, etc. E tal. O que foi feito foi localizar os possíveis locais da sepultura do Torigói, na quadra que foi apontada. Foram abertas, a partir daquela ali, 2 para um lado, 2 para o outro, 2 para cima, 2 para baixo, tirando um total de 9 sepulturas foram estimadas, todas elas. Nossa Libertadora Nacional. Apontamento foi feito naquele possível caso do Ailton Mortati, também foi feito. Foram tiradas as ossadas que foram enviadas para a Polícia Federal, que estava comandando a perícia naquele momento. Tá? Tem que perguntar para a doutora Gênesis se há uma nova resposta. Até há 2 semanas atrás. Não tem nada a ver com a é outra coisa. Foram encaminhadas à Polícia Federal que estava periciando. Essas. Essas ossadas aí voltaram. Elas foram, então, a doutora Eugênia, inclusive, que a informação que eu tenho é essa, elas foram encaminhadas para o ML. Tudo bem, elas foram encaminhadas para a Polícia Federal e a Polícia Federal. A Polícia Federal entregou. O tipo nós fomos lá no Instituto Médico Legal, com o Ministério Público Federal. Nós fomos com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, que entregou essas ossadas. Essa faz parte desse conjunto de 22 ossadas, que a doutora Eugênia, inclusive, pediu para que fosse, foi uma decisão para que fosse identificado o Iroará-Coringói dentro dessas 22 ossadas. Bom, e a doutora Eugênia também não está mais no caso, né? Não, agora não. É o outro procurador também de São Paulo, né? Bom. Então vamos lá. Eu quero consignar em ata o seguinte, depois daquele esforço enorme que foi feito, né, para tentar levar para a Unifesp, eu vou ler um texto aqui enviado pela reitora Soraya Ismaili para o Gilles Gomes, com cópia para Rafael Chicariol, José Baribar e Carla Giuliani. Então, o que diz aqui? Caro senhor Gilles e Rafael, encaminhamos o documento anexo à senhora ministra. Talvez, caro senhor Gilles e Rafael. Vamos lá. Quer dizer, acho que os únicos que são autoridades, né, que pelo menos a reitora reconhece. Vai para Gilles, Chicariol, Ana Neme, José Baribar e Carla Juliana Piscinati Borges. Não veio para nós, mas tudo bem, faz parte. Encaminhamos o documento anexo à senhora ministra, talvez não tenha chegado ainda em vossas mãos. Assim, reencaminho e direciono para que acompanhe e conheça. A Unifesp reafirma sua vontade política de acolher e dar prosseguimento aos trâmites necessários para dar solução ao assunto que consideramos de maior importância. Informa ainda que um projeto que está sendo finalizado para a formação de um núcleo vinculado à reitoria, que deverá acompanhar os procedimentos e trabalhos necessários. Aguardamos os próximos passos e contatos para darmos continuidade ao processo. A Unifesp considera de absoluta importância a relação Brené-Brené, doutora cordialmente Soraya Ismaili. Mas eu não estou me referindo, eu estou querendo saber onde está a ata da reunião. Está aqui? Está aí? Vamos lá.
Essa é a ata, né? Vamos lá. A excelentíssima origem, Ministério da Educação, Universidade Federal de São Paulo, Ministra dos Direitos Humanos das Presidências da República. Caminhamos em anexo a ata da reunião ocorrida no dia 28 de fevereiro, quando foi discutida a possibilidade da participação da Unifesp no trabalho da identificação da vala de Perus. Aguardamos o posicionamento das autoridades competentes para darmos continuidade ao trabalho conjunto das demais instituições, colocando a nossa universidade à disposição para colocar nesse trabalho fundamental ao país. Reitora Soraya. Vamos lá, a ata, que é o que interessa. No dia 28 de fevereiro de 2014, reuniram-se convocados pela magnífica reitora da Universidade Federal de São Paulo, professora doutora Soraya Suíbe Ismaili, representante da chefia de gabinete da Unifesp, representante das comissões familiares de mortos desaparecidos, da Comissão da Verdade Marcos Lindenberg, da Comissão da Verdade Rubens Paiva, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Grupo de Antropologia e Arqueologia Forense, formado no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, para discutir o encaminhamento do trabalho da identificação da vala de Perus guardada no cemitério da Araçá. A convocação justificou-se pela preocupação manifestada por representantes dos familiares acima citados, assim como a Comissão da Verdade Marcos Lindenberg e pela Comissão da Verdade da Alesp, com encaminhamento dado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, SDH, para que os trabalhos de identificação das ossadas da vala de Perus, que sugeriu o trabalho de identificação fosse feito nos espaços do Instituto Médico Legal de São Paulo. A Secretaria de Direitos Humanos formou um grupo de antropologia forense que deve ser contratado com verba do PNUD, iniciar os trabalhos nesse mês de março. A reitora da Unifesp manifesta publicamente o seu interesse em guardar e sediar os trabalhos de identificação, intenção apoiada pelos presentes. A reitoria e os presentes consideram ainda que o grupo formado para conduzir os trabalhos é de ótima qualidade, especialmente por reunir profissionais da Argentina e do Peru com notório saber na área. Acreditam, porém, que os trabalhos não devem ser desenvolvidos em ML. Nesse sentido, a reitoria compromete-se a providenciar local adequado e comprometer o grupo de antropologia forense que está se formando nessa referida universidade no apoio dos trabalhos, desde que sejam consignadas as verbas claramente definidas para o custeio dessas atividades, conforme planilha de custos anexa. Entre os custos acima citados está o documento anexo especificado, aluguel do espaço que receberá ossadas onde serão desenvolvidos os trabalhos, compra de material de equipamentos necessários, custeio do pessoal, reitora. Aí os presentes à reunião: Calabós, Crimei Almeida, Ivan Seixas, Javier, Laura Petit, Maria Amélia, Rafael, Rimarques Ferreira e Vivian Mendes. Então, quero dizer de público que essa ata não traduziu a reunião, não traduziu as nossas expectativas e que aqui não está garantido, não está assegurado nada. Estamos voltando a estaca zero. Como nada mais a ser dito e assegurado nessa reunião, vamos suspender os trabalhos para tarde. Obrigado.